Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina de Teorias da Administração. Sou a professora Nicole Cerci e o foco agora dessa nossa última aula, vamos trabalhar aí com as abordagens atuais, reengenharia, empowerment, a questão da gestão do conhecimento. Vamos contextualizar esse momento? Trouxe algumas imagens aqui para que você comece a pensar qual caminho eu devo seguir, como lidar aí com a questão das pessoas, como interagir com todas essas informações e processos e mudanças para responder aí à atualidade. E por que isso? Da década de 80 à década de 90, o mundo ele passa por transformações radicais, as quais já indicavam caminhos aí que são difíceis para as empresas, especialmente quando nós estamos pensando aí no baixo envolvimento dos trabalhadores com os resultados organizacionais. Como as empresas elas podem buscar a melhoria do desempenho nesse cenário? Então, nós mostramos a aula passada do Taylorismo, que ele traz aí, ele dá mais autonomia para as pessoas participarem, ele pensa na qualidade. E, para isso, ele percebeu que é necessário passar por uma reestruturação para arrumar a casa, para arrumar a organização, para tornar aí o quê? A fazer adaptações e novos planejamentos. E pensando nessa readaptação desses processos, das pessoas, eu posso estar pensando na reengenharia, que é o foco agora desse primeiro momento da aula, que vai propor um olhar para dentro da organização, mas também vai olhar o ambiente. Então, nós vamos trabalhar com essa ferramenta, com essa forma de ver aí a empresa, essa teoria, mas também vamos trabalhar com a inovação em tecnologias de gestão e a competitividade. Nós vamos abordar alguns aspectos da gestão, pensando aí nessas abordagens contemporâneas do conhecimento administrativo. Quando eu penso em conhecimento, eu quero dizer o quê? Dos indivíduos, dos meus colaboradores, que surgiu em função da busca de modelos que são capazes de apoiar a gestão aí, organizacional na procura pela competitividade. E eu vou conseguir isso principalmente trazendo o colaborador para perto, reformulando essa estrutura, fazendo uma reengenharia dos processos, da forma de pensar e estruturar a minha empresa para conseguir responder da melhor forma ao ambiente. E como eu vou utilizar isso no dia a dia, na atualidade? As organizações, elas precisam de informações e conhecimento, e nós vamos ver que são bem diferentes a relação de informação e conhecimento para auxiliar os seus processos decisórios e sua gestão. Para isso, utilizam de ferramentas de gestão que vão atuar aí na estrutura organizacional, subsidiando o processo de tomada de decisão. Então, é esse ponto que nós vamos trabalhar. E nesse primeiro momento, vamos conhecer o que é a reengenharia, como ela trabalha. Nós vamos perceber que ela já é um processo mais radical de estruturação e de remodelagem dentro da minha estrutura organizacional, dos processos, das atividades. A reengenharia, nós podemos pensar o que sobre ela, professora? Vamos lá. Uma das variáveis tecnológicas da administração de processos. Mas, professora, você já começou a falar muito de tecnologia, tecnologia do conhecimento, tecnologia na reengenharia. Por quê? Nós passamos aí por uma revolução tecnológica da comunicação e da informação a partir de 90. Temos aí a globalização no auge da globalização. Como trazer esses elementos? E lembra que a gente trabalhou com a empresa como um sistema? Então, esses elementos hoje, tecnologia, comunicação e informação, são 3 pontos essenciais para conseguir responder aí às necessidades da organização, da sociedade, para manter um diferencial competitivo dentro do cenário atual, ok? Vamos voltar para a definição de reengenharia? E o que ela vai propor, então? A reengenharia, ela propõe que a organização seja reinventada por meio de análise dos processos, buscando fases dispensáveis
pautada na ideia da satisfação das expectativas dos clientes e, consequentemente, melhorar o desempenho da organização. Então, eu vou ver processos, eu vou repensar e eu vou tirar etapas que estão causando tempo, que estão dando prejuízo. Eu estou pensando, o meu foco agora é no cliente. O cliente é o mais importante, não é mais a produtividade, não é mais a eficiência. Esses aspectos eu já consegui nas teorias passadas responder, mas agora o importante são os clientes. É esse o meu foco e para isso eu vou pensar aí em mudanças de etapa. Para a gente entender melhor, trouxe um esquema, um passo a passo para a gente ver como se dá todo esse processo. Então, nós temos aí a coordenação das atividades estruturadas em tempo. Esse é o primeiro momento. Objetivo de produzir um bem ou serviço. Definição das entradas e saídas do processo. Finalidade de agregar valor aos inputs, que são as saídas. Pode ser serviço, pode ser um produto, pode ser uma peça. E vou fazer a definição, aí vou fazer primeiro resultado em um produto ou serviço para o cliente. Toda essa mudança que eu estou fazendo, essa coordenação, o que vai dar de resultado? O que é de mudança? A partir disso, eu vou fazer a definição das técnicas e ferramentas para transformações do que entra e transformação do que sai. Então, a base radical da reengenharia vai fazer o quê? O que é essa base radical, professora? Vai deslocar a visão organizacional das tarefas para os processos, pensando, então, no valor agregado para os clientes. Então, eu estou pensando agora na mudança, toda essa forma de entrar e sair, o que vai sair, qual é o valor para o cliente a partir dos processos. E para que isso aconteça da melhor forma possível, eu preciso trabalhar aí com etapas. Lembra que eu trouxe já nas aulas passadas para você que quando a gente tem um objetivo estratégico, uma mudança estrutural, então estou pensando aí na reengenharia desses processos. Quando eu divido em etapas, em metas menores, eu consigo me planejar, eu consigo organizar, eu vou executar e eu tenho maior controle. As funções administrativas lá do Taylor, eu continuo utilizando até hoje para conseguir ter um maior controle e qualidade dessa mudança. Vamos ver as principais etapas? Principais etapas integradas da reengenharia. O que elas vão fazer, professora? A reengenharia era desenvolvida e realizada por meio de um projeto que passa pelas seguintes etapas. Iniciação, autorização do projeto ou de uma fase do projeto. Então, eu quero mudar algo, fazer o planejamento, atividades para a elaboração de um plano de ação que visa o alcance dos objetivos do projeto. Então, eu tenho um projeto aqui para mudar a fase aí de produção de uma peça para uma máquina de costura. Tenho planejamento, fazer um plano estratégico, cronograma, tudo que vai utilizar, tempo. A partir disso, eu vou fazer a execução, fazer a coordenação das pessoas e dos recursos relativo ao plano. Controle, vou fazer a verificação da conformidade na execução em relação ao plano de ação. Por que isso é importante? Para identificar a necessidade de ajustes na produção e na execução, no planejamento. Então, vou estar utilizando aí para uma forma de controle e melhoramento. E, por fim, um encerramento. Eu vou formalizar o projeto, falando se ele foi aceito, vou encerrar o projeto por meio de documentação com seus resultados históricos, representando um encerramento administrativo dos contratos efetivos no início do projeto. E para que esse modelo de reengenharia aconteça, eu vou elaborar um projeto. Eu sei que eu quero mudar aí um processo de uma máquina, ok? Mas eu preciso utilizar novamente de ferramentas. Nossa, professora, eu já vi o 5S, o PDCA, nós já vimos em aulas mais para trás ainda sobre o quê? Análise SWOT, análise do ambiente.
Então, vou usar novamente outras ferramentas para conseguir analisar e tomar a melhor decisão? Exatamente. Agora, nós vamos ver o benchmarking. Vamos entender mais sobre essa ferramenta? O que é esse benchmarking, professora? É uma tecnologia de gestão para a organização comparar e imitar, então calma um pouquinho, vamos começar aqui, as organizações líderes do mesmo segmento ou não, que têm práticas exemplares da administração. Mas eu não vou apenas imitar, eu vou fazer adaptações para a partir daí utilizar essas práticas. A partir disso eu posso pensar em redesenho de processos e melhores práticas para os mercados competitivos. Mas, professor, o que isso quer dizer? Eu vou analisar quem que é ali o concorrente ou quem que é a empresa líder, qual a empresa que melhor desenvolve práticas ou melhores processos. Olha como ela utiliza os processos. Faço uma lista. Entendi? Como eu posso utilizar isso para minha empresa? Como a partir das práticas dela eu posso fazer adaptações, mudanças? Eu vou utilizar o que tem de melhor, transformando a minha empresa e melhorando a minha empresa. E para que isso aconteça, eu tenho alguns aí passo a passo. Vamos entender melhor? Eu tenho 5 etapas do projeto do benchmarking. Em primeiro momento, vou fazer o planejamento. Nossa, professora, parece que essa aula, então, nós estamos vendo o tempo todo as funções administrativas, a divisão. Olha como é importante, desde 1900 até hoje é utilizado e ajuda a resolver os problemas organizacionais. Fazer a definição das melhores práticas. Eu preciso ver aí como essas práticas acontecem por meio de um processo de comparação de um produto ou um processo selecionado. Os aspectos da comparação e eu também preciso fazer a definição do método de obtenção dos dados. A partir disso, eu vou fazer a análise. O que essa análise quer dizer, professora? É feita por meio da coleta, estudo e interpretação dos dados coletados sobre a organização escolhida, em que essas práticas de referência são compreendidas e as diferenças são determinadas. Eu levanto a empresa que eu quero no planejamento, eu vejo quais são as melhores práticas, aí eu vou analisar e eu vou fazer comparar as diferenças. Integração é a utilização dessas informações para definir essas modificações no produto ou no processo que foram comparadas e ela vai acontecer por meio da aprovação das informações obtidas. Depois eu vou trabalhar com a ação, a implementação das melhorias. É muito importante essa parte aqui. E acontece por meio de prática dos resultados do benchmarking. Fiz a análise, fiz o levantamento, fiz as adaptações, fiz a implementação, é uma ação. E maturidade, eu vou fazer o aprimoramento, eu vou fazer o quê? Representa a incorporação das melhores práticas nos processos ou produtos. Nossa, professora, então você quer dizer que eu vou utilizar o benchmarking para entender o que vem acontecendo, como vem acontecendo e a partir disso eu vou trazer essas características ali, essas mudanças de processos para a minha empresa? Exatamente. Mas aí eu vou fazer aqui um link com as outras aulas. Eu posso utilizar o toyotismo, as práticas da qualidade, do melhoramento contínuo, ver como uma empresa japonesa trabalha e trazer alguns princípios para a minha organização? Correto. É até bom você pensar em utilizar outras teorias. Lembra que eu trouxe para você e eu sempre acabo repetindo nas aulas que é fundamental para eu responder um ambiente não utilizar apenas uma teoria, uma forma, um modelinho pronto, mas eu preciso fazer adaptações, construir a melhor forma para lidar com o meu ambiente. E o benchmarking é uma ferramenta para isso, que vai contribuir para isso, para esse momento. Vamos entender um pouquinho melhor? Então, nós podemos pensar o benchmarking. É uma linha de gestão que pode ser um diferencial para as empresas
evitarem a vulnerabilidade diante do mercado competitivo. Isso é muito importante. Ou até mesmo pela busca da tão desejada superioridade no mundo dos negócios. Eu tenho um diferencial competitivo que coloca a minha empresa realmente assim acima das outras. E é muito importante. O benchmarking é diferente de copiar, é compreender as melhores práticas de quem está na liderança, fazer igual ou melhor. Eu vou adaptar o que eles estão fazendo para a partir disso conseguir tomar a melhor decisão para minha empresa. Olha que interessante. E olha como é fácil, eu posso fazer uma lista, só preciso fazer estudo, trazer uma equipe aí competente e que queira fazer essas mudanças. Olha como a liderança lá atrás, a motivação, também são fundamentais no dia de hoje. Vou trazer para vocês agora uma nova ferramenta, os 6 Sigmas. Vamos entender melhor essa ferramenta e como trazer ela para o nosso dia a dia? Ferramenta Six Sigma ou 6 Sigmas na reengenharia. O que ela quer dizer, professora? Ela pode ser adotada como uma metodologia de abordagem sistêmica que envolve toda a organização. Nossa, então eu estou trabalhando de novo com a questão de sistema, de qualidade, de pensar nos colaboradores. Exatamente. E olha só, essa metodologia, ela visa o quê? Reduzir falhas a próximo de zero, proporcionando um melhor desempenho das organizações por meio da melhoria contínua dos processos administrativos e operacionais. Ela requer um forte comprometimento. Professora, mas quando você trouxe aí essa questão da falha, da melhoria contínua, do desempenho, nossa, tem bastante características do quê? Do toyotismo. Exatamente. Nós vamos utilizando as ferramentas, elas vão trazendo aspectos que são essenciais para que aconteça aí o aprimoramento dos processos. E para entender melhor, eu trouxe o passo a passo aí, tanto de um aprimoramento de processos da reengenharia e utilizando os 6 sigmas para que aconteça o quê? O desperdício mínimo. Uma coisa que é muito importante pensar nas organizações atuais é o seguinte: se eu produzir mais e vender mais, eu aumento a lucratividade. Mas se eu diminuir as falhas, os desperdícios, a utilização de recursos, eu também vou gerar mais lucratividade. Estou investindo menos dinheiro e isso está trazendo mais retorno para mim. Por isso que eles estão pensando na questão de melhorar processo, tirar etapas que não estão funcionando ou respondendo de forma adequada. Porque eu ganho tempo, eu ganho mão de obra, eu ganho qualidade e eu diminuo a utilização de recursos, ok? Vamos ver o esquema agora? Da reengenharia, que é o nosso primeiro momento. A filosofia 6 sigmas focaliza o controle estatístico da qualidade para quê? Para definir padrões de excelência operacional. É uma ferramenta para o aprimoramento da qualidade de sistemas, produtos, serviços e processos organizacionais. Então, vou fazer toda uma reengenharia. Vamos pensar aqui no passo a passo. Primeiro, eu vou identificar a necessidade do cliente e objetivos do processo a ser redesenhado. Ah, professora, então quando eu penso aqui nesse aprimoramento de processos, eu vou pegar um por um, eu vou dividir para entender o todo, como aquele processo ajuda ou não. Exatamente. Aí eu vou fazer um mapeamento e eu vou medir o processo atual. O que vem sendo feito? Como? Quais são os dados, os números? Eu vou analisar, eu vou modificar o processo atual. Ah, eu estou perdendo 2 minutos nesse processo. Está utilizando 10 quilos. Vou analisar e eu vou perceber que eu quero 1 minuto a menos nesse processo e utilizar 8 quilos de matéria-prima. Eu vou fazer o benchmarking para identificar as alternativas. Olha a ferramenta. Então, eu estou utilizando uma ferramenta
dentro de uma nova ferramenta que é o Seis Sigmas, para ir conseguir achar o melhor processo? Sim, e aí entra uma dica para você. Eu já trouxe aqui várias ferramentas, eu vou utilizar apenas uma. O interessante é eu utilizar de forma aí, compartilhada, conjuntamente. Cada uma vai trazendo um ponto, uma análise essencial para contribuir para a próxima. Eu tenho informações do benchmarking, eu utilizo no Seis Sigma para ir conseguir chegar na melhor opção, na melhor forma aí de aprimorar o processo, ok? Vamos ver o resto da etapa? Fiz o benchmarking, eu analisei qual que é a minha empresa líder, o que ela está fazendo, como eu posso utilizar dentro da minha empresa. Estou fazendo o quê? O redesenho do processo. Analisei, eu vi o que pode mudar, eu vou fazer a implementação do novo processo. Ah, professora, implementei e acabou? Não, eu preciso fazer o monitoramento desses resultados. Será que realmente essa mudança de 2 minutos para 1 e diminuição de 2 quilos resolveu o meu problema? Melhorou esse processo? Vai ter um ganho ali, de desempenho, de qualidade financeira para minha empresa? Essa é a metodologia. E quando a gente traz aí os 6 sigmas também para pensar. Primeiro eu vou definir com precisão o escopo do projeto. E quando a gente pensa nessa metodologia dos 6 sigmas, eu estou pensando numa metodologia que a gente fala do D, M, A e C. Essa é a forma de metodologia, que ela é utilizada pelos programas 6 sigmas e que envolve essas 5 fases, ok? Então, a tecnologia dos 6 sigmas, ela foi desenvolvida sob influências de ideias de qualidade do Juran e do Deming. A gente já ouviu falar deles um pouco lá atrás com a qualidade contínua, o processo de qualidade contínua na empresa. E foi numa iniciativa da Motorola, em 86 e 87. Ela iniciou a partir de um benchmarking para verificar o seu posicionamento no mercado frente aos concorrentes. A Motorola percebeu que ela não estava mais atendendo às expectativas dos seus clientes, ela estava perdendo mercado e ela formou um time com base na administração participativa e alterou seu programa de melhoramento de qualidade. Chamou o programa de qualidade 6 sigmas. Isso levou a Motorola a desenvolver aí e ganhar desempenho e conseguir alcançar aí as exigências dos seus clientes e com isso ganhou aí, aumentou os seus ganhos financeiros. Olha que interessante, ela definiu com precisão o escopo do projeto. Eu não estou mais atendendo os meus clientes, eu preciso identificar a localização, o foco do problema. Por que não está tendo mais esse valor agregado? Quais são as expectativas dos clientes que eu não venho respondendo? Identificar as causas de cada problema prioritário. Ah, o meu celular não tem mais a qualidade que tinha, não tem o processador necessário. Vou fazer implementações de soluções para cada problema prioritário. Então, eu tenho a questão aí da bateria, da qualidade da câmera. Então, ele foi trabalhando ponto por ponto. Para isso, ele vai fazer o quê? Vai fazer o controle, que é garantir os resultados no longo prazo. Eu percebi que eu quero aumentar aí a longo prazo e eu vou utilizar essa ferramenta para conseguir analisar o meu problema, o que eu preciso, agregando valor e qualidade para o meu cliente. Se ele está satisfeito, lembra que o foco agora é no cliente, com qualidade, eu consigo ter um retorno financeiro. Vamos agora ver uma situação, um problema, para ver esse passo a passo na prática novamente? Para fixarmos esse conteúdo, eu trouxe agora uma situação problema. Luiz é gerente de um determinado magazine e está analisando como ele vai poder implementar mudanças nos processos da empresa para que os clientes percebam um valor agregado. E quanto mais valor agregado ele vê, eles vão pagar mais por esse diferencial, resultando um lucro financeiro maior pelo seu esforço. Como o Luiz pode fazer um programa de reengenharia? Bom, então eu quero atender os meus clientes, eu quero criar um valor agregado e ele vai pagar mais. Esse valor agregado pode ser na qualidade do produto, pode ser como o cliente se sinta.
Ah, professora, então o Motorola fez isso? Melhorou a câmera, melhorou o dispositivo, foi melhorando aspectos que não estavam satisfazendo os clientes, ganhando aí, melhorando o valor agregado do produto e trazendo novamente ali os seus clientes, seu nicho de mercado? Exatamente. Mas como que o Luiz pode fazer isso? Vamos ver a etapa, passo por passo? Vamos resolver. Primeiro passo, ele vai elaborar um projeto. Segundo, o que ele vai fazer? Ele vai montar uma equipe de reengenharia para identificar seus processos dispensáveis. O que ele está fazendo ali na Magazine que não há mais a necessidade, que ele pode mudar? Terceiro, a equipe deve aplicar as ferramentas benchmark. Eu vou fazer análise no qual que é o Magazine melhor, o líder de mercado, quais as práticas que ela está desenvolvendo e como eu posso utilizar essas práticas para conseguir chegar aí ao padrão necessário, agregando valor. Quarto passo, junto ao concorrente líder, ele vai identificar as boas práticas que é capaz de implementar as ferramentas Seis Sigmas. Então, eu vou pegar a ferramenta Seis Sigma. Aí, nesse passo, professor, então eu vou abrir os novos passos aqui da reengenharia? Exatamente. Utilizei a ferramenta Seis Sigma, vi o que pode mudar, qual que é o aprimoramento necessário, eu vou para a próxima. Aí, eu vou fazer a implementação com qualidade máxima. Vou utilizar a ferramenta Seis Sigma enquanto eu busco o defeito zero nas operações. O que eu posso aprimorar no processo? O que está sendo de errado? Como eu posso chegar a esse defeito a zero? Essas iniciativas, elas podem levar o Magazine a agregar valor aos seus processos, que por sua vez trazem clientes dispostos a pagar mais por esse diferencial. Esse diferencial pode ser no produto, pode ser aí na qualidade do processo, pode ser na qualidade da entrega. Olha como tem vários processos que envolvem aí o produto que agregam valor. Nossa, professora, mas a logística também, então, hoje é importante? Exatamente. Hoje nós temos a entrega, a gente pode fazer a compra pela internet, ter entrega, na loja ter entrega, a rapidez, como o produto chega. São todos diferenciais que eu preciso fazer no benchmarking, uma análise para entender. Vi qual é o ponto principal? Utilizo a ferramenta Seis Sigmas para conseguir diminuir esse processo, essa atividade, melhorar, ter aí, reduzir a questão do erro e trazer um valor agregado para o meu cliente, que é o foco hoje da minha empresa. É o foco aí, o meu objetivo geral é atender esse cliente, trazendo valor agregado para ele. E quando eu penso isso, eu penso assim, mas como o meu cliente se sente, como ele fica quando ele está com o meu produto, quando ele utiliza, quando ele recebe? Aí quando a gente pensa isso, eu vou trazer uma dica, pense no pós-venda. Tem que fazer todo esse acompanhamento, não é mudar só, implementar. Preciso pensar no pós-venda, em atender esse cliente, ok? Pensando nisso e nessa questão do desempenho dos colaboradores, como eles vão contribuir, na gestão atual e na gestão tecnológica do conhecimento, vou trazer mais duas formas de análise, mais duas teorias. O empowerment, que é eu trazer aí o poder para os meus colaboradores, eu dar autonomia para eles, para alguns, dentro de um planejamento maior, para que ele contribua, e depois a gestão do conhecimento. Vamos ver o empowerment. Quando pensamos no empowerment, estamos falando de uma teoria aí da gestão praticada por muitas empresas. E por que isso, professora? Porque eles são meios para as organizações aprimorarem com eficácia o gerenciamento de suas iniciativas durante sua busca de melhoria de desempenho e ferramentas de gestão, que são técnicas associadas à tecnologia da gestão. Então, escolher as tecnologias de gestão e suas ferramentas de um modo adequado ao contexto, aí, ao ambiente que cada empresa atua, é uma forma de facilitar a obtenção de competitividade. Está relacionada com o compartilhamento de responsabilidade para a gestão participativa e descentralizada. Lembra que nós vimos a organização orgânica no começo?
Pensa naquele modelo onde eu tenho vários departamentos que vão se interagindo, que todos conversam entre si, têm autonomia. Eu saio daquela questão inicial quadradinha, de níveis, de hierarquia. Isso aqui não está mais respondendo. Alguns casos respondem sim, mas de modo geral não. E quem está pensando no empowerment vai nesse segundo modelo aqui que eu trouxe aqui embaixo. Eu vou fazer o que então, professora? Eu vou atribuir poder às pessoas para tomarem decisões e se tornarem parceiras da organização. Para ficar de forma mais clara para você, eu trouxe aí alguns exemplos que vão facilitar para você esse entendimento. O primeiro exemplo que eu trouxe é a questão do trabalho em equipe de alto desempenho, que vai ter as seguintes características. Papéis de lideranças compartilhados. Várias pessoas são líderes. E são líderes em coisas diferentes, mas que vão se complementando. Responsabilidade individual e mútuo. Toda essa equipe, ela tem responsabilidade por ela e pela equipe. Então, tem o ganho individual, mas eu também tenho ganho coletivo. E essa é a importância de pensarmos aí o empowerment. Propósitos específicos definidos pela própria equipe. Eu fiz uma análise, eu analisei o escopo, eu vi o que eu quero mudar. E a equipe, todos têm aí propósitos específicos, mas para alcançar o objetivo final. E os resultados são pelo trabalho coletivo, não são pelos individuais. Outra coisa, os estímulos a discussões abertas na solução de problema. Como é aquela estrutura orgânica, diferenciada, todos podem conversar, discutir e achar soluções para os problemas. Além disso, a mensuração do desempenho dos resultados da equipe. Então, tem a mensuração pela empresa. Então eu tenho controle? Tem. Mas isso acontece por meio da equipe. E discussões, decisões e trabalho verdadeiramente em conjunto. Então, eu vou trabalhar com pessoas que ele vai liberar toda a sua criatividade, todas as suas competências. Vou trabalhar aí num time de equipes que vão se complementando nessas competências e que eles querem e devem trabalhar. Olha como a liderança é importante. Isso vai trazer o quê? O empowerment, ele vai liberar os supervisores, os superiores, a autogerência, para se concentrarem em buscar a inovação e soluções de problemas estratégicos a longo prazo. Enquanto as equipes aqui que eu trouxe de alto desempenho, eles vão conduzir as atividades autônomas e responsabilidades compartilhadas. Então, eles são autônomos para desenvolver melhoramento de processos, eles têm a responsabilidade compartilhada como uma equipe. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer que os gestores, que ali o nível médio, desenvolva capacidades, tem aí uma equipe de alta desempenho, alta performance, que vai ter sempre melhoramento de processo, melhoramento de qualidade. E isso vai ajudar que ao nível mais alto, ali a cúpula, os CEOs, consigam fazer o quê? Consigam tomar as melhores decisões, pensando em inovação e criatividade a longo prazo. Olha que interessante trabalhar com empowerment. A segunda forma aí, para fecharmos esse momento, que é muito atual, é a gestão do conhecimento. Também pensando aí de dar maior poder, empoderamento para os meus colaboradores, para que eles tenham autonomia e criatividade para trazerem respostas. Vamos conhecer mais? Pensando na gestão do conhecimento, a tecnologia de gestão, da gestão do conhecimento, cria valor organizacional por meio de estratégia dirigida pela motivação e facilitação do conhecimento dos trabalhadores. Foi desenvolvido esse modelo já no final do século XX como uma filosofia gerencial que vai orientar os processos administrativos por uma cultura organizacional aberta e participativa. Nossa, professora, a gente está ouvindo falar muito sobre isso, né?
Exatamente, muita participação. E nós temos duas questões aí, dois modelos principais, capital intelectual e gestão do conhecimento. Nós vamos trabalhar muito com a gestão do conhecimento. Foi desenvolvido o modelo CECI em 97, olha como ele é atual. E ele vai ocorrer pelo espiral de conhecimento, transformando o conhecimento tácito, que é o conhecimento interno, em conhecimento explícito, que é incorporado aí em processos, produtos e serviços. Essa é a importância quando nós pensamos nesse gestão do conhecimento. Então, esse conhecimento individual, ele começa a ser transformado em conhecimento explícito por meio do diálogo e da socialização. E pela interação do grupo na externalização. Então, eu tenho a socialização, tenho a interação grupal na externalização. Passa a ser sistematizado na combinação pelas experiências. Então, eu estou conversando, todo mundo está trazendo aí a sua experiência, o seu conhecimento, e isso vai ser feita, essa combinação, e ele é cristalizado na internalização. Quando agora o conhecimento explícito, esse conhecimento que é de todos, ele é incorporado pela organização. Essa é a gestão do conhecimento, eu trabalhar com todas as características e com todos os conhecimentos dos meus colaboradores. Trouxe exemplo para você aqui. Isso pode acontecer por meio da realização de workshops para discussão de temas específicos, em que os participantes eles vão analisar a situação e eles vão elaborar soluções que são eventualmente adotadas pela organização. Outro exemplo são os programas de premiação para projetos de inovação, pelo qual os funcionários propõem soluções e são bonificados quando suas propostas são adotadas de fato, trazem resultados. E isso é muito importante, que isso acontece aí nas multinacionais hoje, é uma prática muito comum. Se eu indico um talento e ele dá certo na empresa, eu ganho uma bonificação. Lá no sistema já tem uma parte lá onde você pode dar sugestões, criticar melhorias. Se eu trabalho com um processo, eu sou a melhor pessoa para trazer melhorias para aquele processo. Então, eu posso sugerir isso para a minha empresa e se ela se acatar, ela achar que realmente é viável, ela me responde, eu ajudo a criar esse processo, trazendo toda a minha experiência, e isso vai trazer aí uma recompensa financeira, alguma remuneração para o colaborador que está contribuindo. Vamos ver o resto? E para fechar, então, as empresas, elas utilizam tecnologia da informação para conseguir aí utilizar, obter e compartilhar o conhecimento entre as pessoas. E para que isso aconteça hoje em dia, e por que isso, professora? Porque os dados e informações, nós temos muitos dados e informações. Como eu disse, nós passamos pela revolução da informática, da computação, da comunicação, da informação. Informação é diferente de conhecimento. O conhecimento é utilizar essa informação, fazer a compreensão desses dados, eu faço aí uma análise e eu transformo isso em conhecimento. Então, o conhecimento, ele não reside na informação. O conhecimento, ele reside nas pessoas. Então, o foco, como eu trouxe desde o começo da aula, é o da autonomia para as pessoas, é utilizar elas, porque são os colaboradores que eles vão trazer conhecimento. E para isso eu posso utilizar aí o Sistema de Informação Gerencial, o SIG, a partir das premissas aí da teoria de sistema. Esse SIG, esse sistema, ele vai fazer aí todo o acompanhamento, eu vou trabalhar as informações, trago todas as informações, trabalho para que a pessoa, para o colaborador, ele analise e transforme essas informações em conhecimento. Essa é a gestão aí do conhecimento, uma técnica, uma forma muito atual e que dá resultados quando você tem um time excelente, um time aí que realmente está capacitado e que eles trabalham aí cada um com o seu desempenho, cada um com a sua formação, criando um time, trabalhando em equipe e chegando no objetivo organizacional. Vamos ver os pontos principais dessa aula? No nosso encerramento, nós vimos que
A reengenharia é uma tecnologia da administração de processos e propõe que a organização seja reivindicada por meio da análise de processos. Até falei, é uma forma radical, eu não vou tirar o processo, eu vou reestruturar tudo, eu vou ver como fazer isso. E uma forma de fazer isso é através do benchmarking, que é diferente de copiar. A proposta é compreender as melhores práticas de quem está na liderança e fazer igual ou melhor. E lembrando do benchmarking, ela é uma ferramenta aí de análise que vai ajudar eu ver quais são as melhores propostas. Fiz o benchmarking, eu também posso usar os 6 sigmas na reengenharia. Eu quero diminuir a zero os erros e as falhas. Muito importante pensarmos nisso. E por fim, a inovação em tecnologias da gestão é essencial para as empresas que desejam de fato tornarem-se competitivas no mercado. Essa tecnologia da gestão é eu trabalhar com o quê? Com o desempenho das pessoas. Trabalhar aí com a gestão do conhecimento, que são propostas de meio de gestão que procuram auxiliar os gestores na busca pela melhoria do desempenho organizacional. E esse desempenho é através do conhecimento. Esse conhecimento é gerado pelos colaboradores que analisam as informações de forma que sugerem a utilização sistemática de métodos e ferramentas que podem contribuir para essa maximização. Posso usar o SIG, que é aquele sistema de informação gerencial que vai captar e trazer todas as informações. Analiso, consigo melhorar por meio das pessoas, o desempenho organizacional, o foco no cliente, agregando valor para ele, é por meio aí dos nossos colaboradores, das pessoas. Essa foi a aula, bons estudos e até a próxima!